Até porque hoje em dia isso seria impossível, né? É impossível ter um aluno só em cada sala de aula, pensando numa sala de 40 alunos, né? Que Sim, seja uma criança dita aí atípica, né? Hoje em dia é muito exatamente. difícil, né? Sim, sim. O que acontece muito também é a cobrança do profissional, como a gente falou, né? São duas coisas, a negativa de matrícula, essa fila de espera, né? Que, como a Catarina bem falou, ter muitos alunos, né, com necessidades específicas acaba sendo, às vezes, prejudicial, sim, né, para aquele coletivo. Mas existem casos em que não há muitas possibilidades de escola, e você só vai ter uma turma, e aí aquele aluno vai ficar sem estudar. Então, a prática, ela é cruel, né? Porque você acaba tendo que criar um critério de razoabilidade ali entre a lei, né, que é o que é ideal, e entre o que é factual, o que é real, o que a gente vive, né? É bem complicado. Mas assim, quando eles alegam, né, Mariana, a gente ouve realmente muito isso, essa forma de alegação de que existem duas vagas, três vagas, uma única vaga, isso não existe. Então, assim, pode ter lá metade da sala com um diagnóstico. E isso não é um problema, né? É claro que a gente vai precisar de mais apoios, né? Mas na legislação não existe. Como a gente até a Evelyn colocou, a gente tem que falar que a gente está falando de um Brasil todo. Existem regiões que a gente tem uma escola naquela região. O que eu vou fazer? Se ali naquela região nasceu 3 crianças com um diagnóstico, né? Que precisa de uma inclusão. Eu vou ter que atender, não tenho o que fazer. Então, a gente precisa E nesse entender caso, que... Catarina, se a gente tem mais de uma criança especial na mesma sala, claro que com demandas diferentes, mesmo com o mesmo diagnóstico, é possível de um tutor atender todas essas crianças? Como que funciona? Então, o tutor, ele é individualizado. A gente pode ter um profissional de apoio para o grupo. Mas quando a gente fala do tutor, o tutor é para uma única criança, né? Então, eu não posso dividir ele com uma outra criança, né? Quando aquela criança tem a solicitação de tutor, aquele tutor, ele é de uma única criança específico. Ele pode, sim, na prática, a gente orienta que ele auxilie outras crianças, né? Até para que faça a inclusão realmente acontecer, né? Quando esse profissional, ele não fica só limitado àquela criança, ele pode, em determinados momentos, ajudar as outras crianças, isso facilita o processo de inclusão, que as crianças começam a chegar a entender que eu também preciso desse apoio e não acham aquela criança diferente, eu não quero chegar perto, né? Eles começam a entender que eles também possuem dificuldades e que também precisam de auxílio. Tá? Então, assim, a gente orienta, mas a lei diz, né, assim, que aquele profissional, o tutor, ele daquela única criança. Tá? E o que Eu que você queria. observa? Pode falar, Gi. Não, curiosidade mesmo. O que que você observa nas escolas públicas em termos de tutoria? Então, depende da região do Brasil, né, que a gente está falando. Mas, assim, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem a questão da tutoria da rede pública, um pouco mais fácil o acesso do que da rede particular. Então, as escolas particulares negam muito mais do que a própria rede pública. Então, a gente consegue muito mais o acesso ao tutor. Então, tem muitas famílias que acabam migrando para a escola pública por conta dessa facilidade de ter o acesso à tutoria. Quando a gente fala, por exemplo, de São Paulo, né, a rede pública a gente não tem. E na rede particular, ainda muitas escolas negam, e quando não negam, a gente, essas famílias, elas orientam que as famílias procurem, porque trata-se de um profissional especializado, então existem muitas empresas em São Paulo já que fazem o treinamento para o ABA, né, das crianças, e que auxiliam o profissional de apoio. Então, já orientam um profissional deles a ser o profissional tutor dessa criança. Tá? Então, assim,
essas empresas elas já encaminham para que as famílias façam a contratação desse profissional específico, né? E aí o resto do Brasil, a gente tem diversas situações, né? A gente tem famílias que contratam, essas empresas que a gente está tendo agora, né, de supervisão ABA, que elas vão lá na cidade e fazem a coisa, aí elas levam todo... levam normalmente um psicólogo, uma psicopedagoga, e aí lá eles fazem um treinamento com a escola, eles fazem o auxílio de contratação do profissional de apoio, e já orienta a família a contratar aquela pessoa específica, né? Que nem sempre a escola vai conseguir contratar esse profissional específico, né? Especializado, e ainda dá o treinamento para o ABA. Né? Nesses casos, Catarina, eu já vi muitos pais que pagam por esse serviço para a escola. E aí, sabe o que eu acho um risco? A gente está começando a terceirizar o serviço de inclusão, e aí a gente está livrando, né? Está tirando o corpo fora da escola, né? Então, acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque, obviamente, eu sei que existe uma dificuldade de formação da equipe pedagógica, não vou dizer só dos professores, porque se a coisa não vem de cima, isso vai se refletir embaixo, né? Então, obviamente, eu sei que existe uma falta de formação, eu sei que existe uma dificuldade de investimento nessa formação, mas a gente falou disso antes, né? O quanto isso agora não tem que estar previsto, né? No planejamento e no orçamento financeiro. Isso tem que eu acho, né, Mari, que o que a gente tem que ter consciência, por exemplo, uma das coisas que eu falo muito quando eu dou palestra, ou quando eu dou formação nas escolas, é que, assim, desde 2002, nós ouvimos que nós, professores, não temos formação, mas, poxa, a gente está 18 anos sem ter formação e a inclusão aí dentro da escola acontecendo. Então, assim, tem alguma coisa muito errada nesse processo, porque 18 anos a gente não conseguiu fazer mudança nenhuma, pouquíssimas mudanças. Então, assim, não dá mais para a gente continuar falando que nós não temos o conhecimento, que nós não sabemos. E o que a gente sabe é que, assim, a gente tem inúmeros profissionais querendo levar o conhecimento e nem sempre a gente tem porta aberta. Exato, é verdade. Tem razão, e às vezes gratuitamente. Às vezes, gratuitamente. E você tem total razão nisso, Catarina. Aqui em Curitiba a gente vê isso. Né? A gente vê, às vezes, né, as pessoas querendo ofertar ali um trabalho ou um serviço, né, às vezes começo de carreira, mas está interessado, tem o que contribuir, e aí tem uma negativa da escola. Né? Aí, se tem escola que não permite nem a avaliação de comportamento em sala de aula, eu acho isso um absurdo, sabe? Eu espero que as escolas estejam me ouvindo, que assistam esse encontro depois, entendeu? Escolas, é um absurdo. Como é que elas querem que a gente ajude num comportamento problema se você não pode fazer avaliação do comportamento? Não pode visualizar na sala de aula. Exatamente, porque a gente não sabe, né? Na minha cabeça. Aí a professora fala assim, Mariana, manda suas questões aqui que eu mando pro professor. Então, ela vai te catar? Como é que ela vai me responder, entendeu? Não, eu já ouvi diversas vezes. Ela sabe o que significa. Quer fazer uma avaliação ecológica, né? Ela não sabe nem o conceito básico. Ela fez psicologia, sua professora, dá vontade de perguntar, ela fez psicologia? Ela é formada, né, em análise do comportamento, ou sei lá, em qualquer outra coisa? Porque se for, daí eu faço as perguntas, senão eu prefiro ir aí avaliar. Mas, gente, muitas vezes a gente encontra os reforçadores, né? Então, por que a criança está tendo aquela atitude? Porque ela está tendo um reforçador. Então, por exemplo, eu já cheguei em escola que a criança toda hora cutuca um amigo ou faz um mau comportamento dentro da sala de aula. E aí, quando a gente chega lá, que vai ver, quando a professora coloca ele para fora, ele é recepcionado pela direção, pela coordenação e foge da tarefa. Então, assim, é muito amplo, né, a observação que o psicólogo vai fazer ali para ver o que está ocasionando aquela questão do comportamento. E que se a gente não está ali para poder observar isso de perto, você não consegue entender o porquê que está tendo. Porque às vezes você manda até uma orientação, faz isso, troca isso, modifica aqui. Mas a gente não está ali para ver exatamente o passo a passo, então você não consegue identificar. E a gente tem realmente essa dificuldade, né, de
entrar dentro da escola. E eu acho que uma dificuldade também que a gente tem, que a gente precisa lutar muito, é contra a questão de validação dos relatórios, né? Então, assim, eu acho que a gente não entra na escola questionando o método de ensino, né? E a gente chega na escola sendo questionado pelo processo avaliativo. Eu acho que a gente precisa muito, né? Parar de Lembranças aí, né? de ser questionado nesse sentido, né? De que, assim, quanto profissional, o quanto isso nos fere, né? Porque, assim, a gente tem todo um amparo legal, né? E responsabilidade. São pouquíssimos os profissionais que agem de forma irresponsável. E aí a gente chega na escola e é contestado sobre aquilo que você está dizendo, aquilo que você observou, né? Muitas vezes. E aí a escola acaba não dando continuidade a um trabalho ali e orienta a família a buscar outro profissional, né? Então, não validando o seu processo. Então, eu acho que isso é muito importante da gente tentar formar. E até quanto profissional, né? Assim, quando a gente pega um relatório novo, poder dizer assim, olha, isso foi feito da forma correta. Não tenho que reavaliar, né? Claro que existem casos específicos, mas a gente tem que... Porque fica muito nesse processo, né, de não aceitação, de buscar o profissional X, porque já tem uma fala com aquela escola e... Então, acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Eu acho que tem um assunto que eu acho que seria importante falar, eu não sei o que vocês acham, mas hoje, qual o papel da escola especial que vocês enxergam, qual o valor da escola especial? E eu vou já adiantar alguma coisa em relação a isso, porque a gente pré-discutiu isso, né? O quanto muitas vezes, né, eu já atendi casos de pacientes com deficiência intelectual leve que poderiam estar, né, inseridos numa escola regular, mas os pais, né, argumentam que, Mariana, eu prefiro deixar ele aqui, porque aqui eu tenho certeza que a escola especial está preparando ele para as necessidades que ele apresenta. Né? Então, eu está preparando ele, né, para que ele seja autônomo e independente. Eu não preciso que ele vá para uma escola regular que vai encher ele de, né, raiz quadrada, equação de primeiro grau, que ele nunca vai usar na vida dele. E aí a gente fica nesse impasse mesmo, né? Poxa vida, a gente quer a inclusão na escola regular, mas ao mesmo tempo alguns pais têm razão em relação, será que a escola regular vai preparar meu filho para a vida adulta? Né? Vai fazer com que ele seja independente e autônomo, né? Em habilidades importantes para a vida? E aí eu não sei o que vocês acham disso. Então, eu digo sempre assim, né, para as famílias. Muitas vezes é porque dentro da escola de educação especial nós temos os profissionais, né, da saúde. Então a gente tem físio, a gente tem terapia ocupacional, eu tenho a psicóloga, e a gente precisa entender que esses profissionais eles precisam estar presentes na vida dessas crianças. Não dentro da escola necessariamente, ele é um profissional de apoio à escola, né? Então, eles estão em conversa, assim como a família não pode entrar dentro da escola e ser o profissional de apoio da criança, né? Então, a gente precisa entender que dentro do processo inclusivo, a gente tem que pensar que viver em sociedade, uma criança com deficiência, uma criança especial, uma criança diferente, ela vai encontrar a sociedade diferente dela. Então, quando eu jogo essa criança dentro da escola de educação especial, eu coloco ela com seus pares, né? E aí ela não aprende a viver com os diferentes. E quando eu falo isso, como é que fica quando a gente pensa que a gente quer uma sociedade mais inclusiva? Normalmente, quando eu questiono os pais sobre essas questões, eu digo assim, você pretende que o seu filho trabalhe? Ou que você vai colocar ele para que o seu filho mais velho, ou você vai ter um filho mais novo, para cuidar eternamente dessa criança? Porque a gente, quanto pais, não vamos ser eternos. Então, a gente precisa pensar além. E aí, quando a gente pensa além,
a gente tem que pensar que a sociedade não é igual. A sociedade é diferente. E que quem deve ensinar essas questões de autonomia, né? A escola é parceira, ela estimula esse processo. Mas não adianta eu achar que a escola vai tirar a fralda do meu filho, e eu não estou falando do meu filho autista, estou falando do meu filho sem nenhuma dificuldade. E eu vou continuar colocando fralda em casa. Né? Então, a gente tem que fazer essa associação. Eu estimulando essa criança em casa e a escola estimulando. E eu levando essa criança nos profissionais. Não tem outra forma. Eu sei que o mundo ideal não existe ainda, né? A gente tem muitas famílias que não têm realmente acesso a essas terapias, a tudo isso. E aí eu vou ter que buscar estímulos, né? Hoje a gente tem aí profissionais de todos nos canais, né, orientando, e tem muita gente conseguindo fazer bons trabalhos com isso. Então, por exemplo, eu recebo mensagem de algumas famílias, né, outro dia eu recebi de uma mulher que mora em Portugal, mas assim, bem longe o acesso a terapias. Então, ela usa o Denver para aplicação no filho através dos canais de YouTube, né, e foi estimulando a criança. Então, a gente tem que pensar que quando eu penso em sociedade inclusiva, não dá para eu pensar que essa escola especial vai realmente atender essa criança no que ela precisa. Eu sempre digo que existem casos muito específicos, né, para a escola de educação especial. Não sou totalmente contra, acho que não é que não deveria existir, mas existem casos muito específicos. A gente precisa avaliar um grupo de profissionais e o quanto realmente a escola regular vai não conseguir atender essa criança. Sim. Claro, a gente tem os autistas severos, né, que tem a questão de agressividade, esse tipo de coisa. Realmente, às vezes, a escola não vai conseguir atender. E aí a gente parte para uma escola de educação especial. Mas como princípio de deveria existir uma escola para autistas, deveria existir uma escola para crianças só com a superdotação, até quando a gente fala de crianças que têm habilidades de aprendizado. A gente não conseguiria atender todas as crianças dentro de uma única escola, né? A gente tem crianças com habilidades muito diferentes. Então, a gente tem que pensar que a sociedade vai ser diferente. Exato, e eu acho que essa angústia vem da falta de um programa de ensino individualizado, né? Que é aí que eu queria entrar agora. Porque eu acho que justamente os pais buscam, muitas vezes, né, outras escolas ou algo mais alternativo. Por quê? Porque não existe dentro da escola regular uma avaliação individualizada desse aluno e um programa de ensino individualizado desse aluno, né? E aí, Catarina, eu não sei se você quer falar o que é isso, porque eu acho que tem muita gente que não sabe o que é de fato isso. E quem é que faz isso? Onde buscar isso? Como que eu sei que a escola tem um programa desse, né, para o meu filho? Então, a gente tem que pensar que o plano individual de ensino, ele é um plano que deve ser construído todo ano para essa criança, né? Então, todo início de ano letivo a gente constrói. É um plano que pode ser modificado durante o ano, mas que com base em várias atividades, então, questão de coordenação, autonomia, socialização, afetividade. Então, são várias áreas que a gente faz a avaliação, né? Então, pode ser uma avaliação, de repente a criança só passa por um psicólogo. O psicólogo pode fazer esse tipo de avaliação, né? Então, a gente existem várias ferramentas ali, né? Que podem nos auxiliar nisso, desde, por exemplo, o Denver, aquele Denver mais simples que a gente utiliza, é uma ferramenta que eu acho fantástica, porque ali ela traz várias áreas de desenvolvimento da criança e que pode nos dar, olha, ela está aqui, ela está ali em determinadas áreas, né? E a partir disso a gente constrói um plano de ensino individualizado. Então, a gente precisa entender que hoje, com a nova BNCC, né, que a gente tem lá todos os pré-requisitos para a aprendizagem. Então, para a criança aprender a ler, o que ela precisa ter como pré-requisito para isso. Então, tem desde a coordenação motora, né,
desde o traçado. Então, existem várias coisas. Se a criança ela não consegue ter apreensão do lápis, não adianta eu querer ensiná-la a escrever. Ela vai ter que passar por outros estágios para chegar no processo realmente da escrita. Então, quando a gente faz o plano de ensino, a gente consegue determinar o que eu posso trabalhar com aquela criança neste ano e o que não adianta eu trabalhar. Não adianta eu querer ensinar raiz quadrada para uma criança que ela não faz nem o processo de adição, que ela não reconhece os números. A gente precisa ter ciência disso. Assim como quando a gente fala de crianças com altas habilidades, a gente precisa entender que não adianta eu trabalhar com processo repetitivo para essa criança, chegou lá no segundo exercício, ela já sabe fazer e ela não quer mais fazer. E isso só vai fazer com que ela se desestimule da escola, como ela não queira estar ali. E que pode ser até um sintoma desse desestímulo, é o mau comportamento, a agressividade, as questões de humor, né? Então, existem inúmeras situações que a gente poderia ter atendido se nós tivéssemos um plano de ensino individualizado. Consta na legislação que essa criança deve ter, mas a gente vai na prática, tem muita escola que nem sabe o que é isso, né? Me chama bastante atenção, porque quando a gente essa semana eu fui numa que não sabe o que é isso. Aí a desculpa delas é aquilo que a gente falou, que eu acho que é uma coisa bem importante. Que a gente usa um outro nome, uma outra nomenclatura, que a gente não usa o PEI. Aí eu acho importante que vocês me falaram uma coisa que eu acho que é bom os pais saberem, que por eles não falarem, não usarem o PEI, como que eles estão na verdade, é um comportamento mais de se livrar da responsabilidade, né? Foi algo assim que a gente conversou, né? Não sei se até foi você, Evelyn, que me... Não usa uma nomenclatura legal para se safar da responsabilidade, porque quando você usa o nome iuris, né, o nome jurídico, você precisa se encaixar dentro daquele ordenamento. Aí a escola acha que se livra porque não está usando nome diferente. Não, gente, essa semana eu fui, a diretora da escola falou, PEI? A mãe falou, né? A mãe apresentou, falou assim, eu queria que vocês mostrassem o PEI, não sei o quê. Ela ficou olhando, assim, olhou para outra colega de trabalho dela, ela, PEI, o que é isso? Eu falei assim, não, gente, eu não acredito nisso. Ainda existe. Ainda existe isso. Teve uma pessoa que perguntou aqui como funciona o plano de ensino individualizado para crianças mais velhas e adolescentes. É da mesma forma, né? Cada professor tem que construir. Então, de cada disciplina, o professor vai ter que construir aquele plano de ensino. Assim como na universidade, hoje a gente já tem os adultos que chegam na universidade com deficiência ou com até a questão das altas habilidades, eles deveriam ter um plano de ensino individualizado. Eu aqui já consegui plano de ensino individualizado em universidade, então para autista já consegui, tá? E agora é uma luta, ainda dentro da universidade ainda é uma luta, mas a gente, né, até... se a Evelyn puder falar um pouquinho, porque às vezes eu já tive questionamento da pessoa dizer assim, não, mas não contempla a faculdade. E a gente tem que entender que contempla a educação, né? Não... Sim, a educação. A educação, só que a nossa legislação é muito falha, porque ela fala tudo no tocante ao ensino básico. A educação a gente sabe que é global, né? Aí o que as faculdades fazem? Elas pegam esse discurso, essa lacuna legal e não aceitam, né? Ou não adaptam. O que acontece na prática é isso. Mas, como tu já disseste, Catarina, como a gente entende a educação como algo único, né? Independente da modalidade ou do período, eu acredito que deve ser feito, lógico, né? Até porque, quando você prepara, dentro do ensino básico, você prepara aquele adolescente para ingressar em outros níveis de ensino. Então, no próximo nível de ensino, ele também precisa ser assistido, tão ou mais, porque ele vai ser preparado para o mercado de trabalho. E a legislação coloca isso, que a educação, inclusive, ela precisa ter essa primazia da preparação para o mercado de trabalho, porque senão não adianta nada, né? Preparar para a prática, preparar para a autonomia, para a vida, né? Exato. Quase não falou de adaptação curricular, é tanto assunto dentro da inclusão, mas acho que vamos tentar falar uns minutinhos, já está quase acabando o nosso tempo, mas eu acho que isso é importante, né?
Eu acho que... Eita, meu Deus! Chega o coração pela Quando a gente fala de adequação curricular, é exatamente dentro desse plano de ensino. Então, eu tenho que saber qual é a capacidade dessa minha criança, né? O que ela tem como capacidade mesmo, que ela consegue chegar, até onde ela consegue chegar. E hoje a gente tem vários instrumentos para avaliação para dizer, olha, dá conta, não dá conta. E não dá conta, o que nós vamos entender? Então, por exemplo, muitas vezes eu digo, depende do nível da deficiência intelectual, essa criança precisa aprender a lidar com dinheiro. Ela não precisa fazer raiz quadrada, né? Mas eu preciso tentar ensiná-la a trabalhar com dinheiro, que faz parte da autonomia para a vida. E isso faz parte de um conteúdo escolar. Eu acho que é isso que é importante, é voltar essa questão para a escola. O que é que vocês esperam dessa aluna? O que é que vocês realmente esperam dela? Não no sentido de não no sentido de colocar ali um limite. Não é isso. Mas sim de ser realista. Porque a criança, ela tá experimentando fracasso. Diariamente ela tá esperando fracasso, aí vem um adulto e fala para ela, não, se esforça mais um pouquinho que você consegue. Aí ela se esforça mais. E ela continua não conseguindo e ela não entende o porquê. Aí o que ela começa a pensar? Que é culpa dela. Né? Que ela fracassa e não consegue, porque isso é culpa dela. Então, eu acho que, às vezes, é realmente isso. A escola é a experiência de fracasso dessa criança, quando, na verdade, deveria ser promover experiências de sucesso, para que ela se sinta uma adulta confiante e consiga batalhar na vida, que é o que eu sempre falo, o importante é ela se sentir, sair da escola se sentindo capaz e não incapaz, porque qualquer conteúdo acadêmico que ficou para trás e que ela vai precisar no futuro, ela vai ter condições de ir atrás, né? Porque ela vai ser resiliente o suficiente para ir buscar o que ela precisa, né? Agora, se a gente está fazendo o contrário, se a gente está minando qualquer autoestima, né, ou tentativa de autonomia dela, dificilmente ela vai se sentir capaz de ir atrás do que falta, né? Quero responder a pergunta do Paulo. É Paulo? Foi o Paulo que perguntou? Como é o nome dele? Esqueci o nome. É o pai da Amanda. É o pai da Amanda. É o pai da Amanda. O pai da Amanda. O pai da Amanda. Quando a gente quer denunciar alguma burla legal, a gente tem 3 opções. Ou a gente vai ao Ministério Público, ou a gente vai à Defensoria, ou se for uma relação consumerista, do qual você está na escola particular, né? O serviço da escola particular está sendo prestado, você vai por via de ação civil. Eu acho que você falou do Ministério Público, né? Eu estou vendo que tem uma questão meio litigiosa entre você, no caso, e a mãe da criança. Então, precisa resolver internamente essa questão ou passar para o Ministério Público para ter acesso a esse contrato. Só que eu vou advertir em relação a uma coisa. Independente da escola ser particular ou pública, elas devem seguir o regimento jurídico pátrio. Então, a educação é como se fosse um serviço de concessão, ou seja, se eu estou dentro de um estabelecimento particular, ainda assim eu devo servir a todos aqueles aspectos legais. Independente da escola dizer, eu não tenho esse profissional para dar e aqui nesse contrato você está assinando. Só que aí tem 2 questões. Você pode pactuar entre as partes, tá? Muita gente fala, né? A gente tem uma máxima no direito, contrato é a lei entre as partes. Então, se eu estou pactuando que é assim, vai ser. Só que eu tenho um regimento maior, que inclusive envolve uma outra criança, né? Que no caso é tua filha, que tu disseste, Amanda, né? Que tem uma necessidade específica porque é deficiência intelectual. Então, 2 coisas que eu sugiro: ficar de olho nesse contrato, né? Ver como é que faz para ter acesso a esse contrato, mas entender que, independente disso, podem ser tomadas alternativas. Eu queria pegar um gancho para falar sobre uma coisa que a Catarina falou. Às vezes a gente não consegue resolver a nossa situação, mas a gente precisa denunciar. Qual é o órgão mais correto? Ministério Público. Denuncie para a ouvidoria do Ministério Público. Eles têm a função de custos leges, ou seja, são os fiscais da lei. Eles vão saber o que fazer com esse tipo de informação. A defensoria você pode entrar sim, só que a defensoria ela vai substituir um advogado teu, é uma relação mais íntima, mais particular, mas nada impede, tá? A escola, vamos supor, aquela escola não está fazendo adaptação curricular do meu filho. Entro na defensoria, pela questão do meu filho, e vou ao Ministério Público. Olha, essa escola não faz adaptação curricular, ainda que ela só não tenha feito do meu filho, mas aí o Ministério Público precisa ser provocado para que ele tome atitudes em relação àquela escola.
ainda que você saia daquela escola por causa daquele gosto amargo que fica na boca, né, em relação à escola e os pais, mas você vai estar ajudando outras famílias e vai estar movimentando aquela escola. É o que a gente começou falando bem ali, quando a Giovana disse, a questão da pecúnia, do valor. Então, caráter pedagógico, o que você pode fazer para movimentar, você deve fazer, que é procurar esses órgãos, Ministério Público, Defensoria, se você estiver numa escola particular, você pode, inclusive, mover danos morais, como eu falei antes, contra o Estado, contra o município, contra a escola particular, só que eu tenho que fazer uma advertência. Contra o Estado e o município é um pouco mais complicado, inclusive também contra alguns órgãos federais, porque a responsabilidade é objetiva. Então, eu tenho que comprovar o dano, o nexo causal, uma série de pré-requisitos para se quebrar essa possibilidade de responsabilidade, e eu acho que é de conhecimento de todos, que para processar o Estado não é fácil. A gente até meio que desiste, né? Eu sei, eu acho que aqui tem professores, né? A gente sabe que é difícil, né? Para qualquer coisa movimentar o Estado é difícil. Então, particular é muito mais fácil se você for ingressar contra uma escola particular, né? Uma escola privada. Mas é possível fazer, é perfeitamente possível. Gente, tem uma péssima notícia. Deu o nosso tempo. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais uma roda sobre esse tema, entendeu? Eu acho que a Catarina vai ter que oferecer um curso para nós sobre PEI, tá? Quem é que faz, como faz, enfim. Acho que porque até a gente tem que falar um pouquinho sobre adaptação curricular, a gente tem flexibilização do currículo, tem várias categorias que entram, né, diferentes, o que a criança precisa, até o enriquecimento. E aí a gente também, quando precisa do profissional de apoio, como que a gente faz essa avaliação, né, de realmente precisa, não precisa. Então, são várias situações aí que a gente precisa trabalhar. Catarina, você prometeu com testemunha, viu? Agora você tá ferrada. Exato, todo mundo tá aqui de prova, tá? Que vai ter mais uma roda sobre o assunto. E tem que ter tem muita coisa que eu não falei, viu? Inclusive sobre judicialização da saúde, que eu acho que vai ter que ficar para depois também. Nossa, e era aquele que a gente falou que é bem interessante, que é bem sensível em relação ao plano de saúde, via administrativa, ações judiciais. Não deu tempo. Verdade, Evelyn, você tem razão. A gente vai ter que fazer mais uma roda também sobre esse tema, porque olha, o que dá de pepino com plano de saúde é incrível. Mas, gente, eu acho que assim... Tem que começar a gravar, Mari, as reuniões de pauta, que daí depois a gente passa para... Que tudo foi dito. Daqui a pouco ninguém indica mais nada pra gente. A escola já bloqueia a gente dos contatos. Plano de saúde exclui a gente enquanto profissional. Mas é bom, fazer o quê? Mas, gente, mas é justamente isso. Eu acho que a questão é, a escola não é a vilã. Muito pelo contrário. A escola é a parceira nesse processo de inclusão. Só que às vezes a gente esbarra com tanta falta de informação, tanta falta de conhecimento, tanta falta de formação, que torna o processo mais difícil e desgastante entre profissional, pais e escola, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que começar a se munir de informação mesmo, né? E começar a falar mais sobre o tema e divulgar mais, né, as informações relativas à inclusão, para que a gente possa falar a mesma linguagem. Eu acho que é isso que está faltando. Não tem uma linguagem em comum ainda, né, sobre a inclusão. Tanto é que ela acontece de formas diferentes em estados diferentes, né? Ela acontece diferente entre capital e interior, ela acontece diferente entre escola particular e escola pública, ela acontece diferente entre as escolas particulares e entre as escolas públicas. Então, assim, é uma bagunça, né? Então, a gente precisa unificar isso e organizar melhor isso, né? A gente precisa ter ciência que a nossa legislação é muito boa, né? Exato. Mas a gente não tem ela aplicada da forma correta. Exatamente. Como tudo no Brasil. É verdade, não é só na educação, não. Brasil. Eu quero agradecer muito a Evelyn e a Catarina, né? Eu acho que foram pessoas que trouxeram informações, assim, super valiosas, que se você colocar no Google, você não encontra, né? Então, eu acho que, nossa, valeu muito essa roda de conversa. Enfim, eu quero que vocês falem um pouquinho de onde as pessoas podem acessar e acompanhar o trabalho de vocês. O meu eu tenho o YouTube, o Psicopedagoga Catarina, tenho no Instagram, Psicopedagoga Catarina, então eu posto lá semanalmente dicas de educação, e tem no Facebook, Psicopedagoga Catarina.
Tenho o Instagram, @psicopedagogaevelyn. Lá eu faço várias publicações sobre os mais variados temas. Eu convido vocês a conhecer todo o material lá que está sendo postado, tem muita coisa bacana. E eu me coloco à disposição, tá? No material lá da Cognos tem telefone, tem e-mail. Eu vi que tem algumas perguntas aqui que eu não respondi, Nossa, porque passou batido. Sempre tem, mas mas vocês não dá tempo de... Me procurem, gente, estou à Como a disposição. Evelyn falou, a gente deixou lá o material, então vão lá no link da bio do Instagram, clica lá, tem o PDF com o PEI da Catarina e com a legislação da Evelyn, tem o contato delas, tem telefone, tem e-mail, e a gente marcou elas nas publicações com o Instagram, então vocês vão conseguir achar elas tranquilo. Aí, quem não tá achando a Catarina, entra lá no cognos.centro.neuropsi, lá no Instagram, que a gente marcou ela em algumas postagens, não marcamos, Gi? Marcamos. Marcamos. Não é Catarina Menezes, né? É Catarina Menezes? Não. É É arroba... Catarina Dionello. Mas é arroba, fala de novo, achar então, aqui Catarina. que É eu arroba... É @psicopedagoga Catarina. Tá. Qualquer coisa a gente faz uma postagem agora, Gi, com esses dados ali, tá? Tá bom? Aí, gente, alguém perguntou se essa conversa vai ficar gravada. Vai ficar gravada, então, se vocês conhecem outras mães, outros pais, né, que precisam ter acesso a algumas informações que a gente disse aqui, divulguem, né? Vai estar no YouTube, vai estar no nosso IGTV do Instagram, tá bom? A próxima roda de conversa, o tema vai ser o jogo e a brincadeira com crianças com dificuldades de aprendizado, com dificuldades para, né, se envolver em brincadeiras imaginativas, como é que a gente pode estimular isso, tá? Então vai ser esse o tema. Agradeço aí todo mundo que participou hoje. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Obrigada a todos. E Obrigada, aguardem o amor. curso da Catarina, que vai sair também. Tamo que tamo. Tamo que tamo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.